Então, fechando a parte de eletrodinâmica 1, a gente encerra com os exercícios de sala. Tem desde corrente elétrica, definição de corrente, exercícios para calcular resistência equivalente, aplicar a primeira e segunda lei de Ohm, tá? Tem tudo quanto é coisa desse primeiro bloco. Eu considero ele o mais importante. O segundo bloco também é importante, ele continua trabalhando com esses conceitos, mas já com a parte de gerador e receptor, tá bom? Então vamos lá, para a questão número 1. As figuras fora de escala, eu gosto desse livro porque eles são super detalhistas. Eles falam que a figura está fora de escala e em cores fantasia. Mostram duas situações nas quais há uma corrente elétrica em um fio metálico e em uma solução de água e sal de cozinha. Então você tem dois sistemas de condução. Os dois estão sendo alimentados por um gerador. Então aqui a gente percebe o seguinte, ó, no gerador, deixa eu dar um zoom. Ó, aqui você tem o gerador, aqui o polo positivo. Percebe que o polo positivo ele está atraindo os elétrons, ó. Isso aqui é o que a gente chamou na aula de teoria, né, de corrente real. É a corrente das cargas se movimentando dentro do fio, né? Para a física, a corrente sai do polo positivo. Ela chama corrente convencional, tá? Então no sistema 1 você tem aqui os elétrons andando. Quem é que motiva isso, né? O gerador. Ele que cria DDP, tá bom? Aqui você tem um outro sistema condutor formado por uma solução aquosa. Aqui você tem sal, eletrólito, né? A gente vê na química os eletrólitos que dissociam na água. Então, ó, você vê os ânions, tá vendo os ânions, os negativinhos? Eles estão migrando para a placa positiva, que a gente chama de ânodo, né? Por isso que ela chama ânodo. A placa positiva chama ânodo porque ela atrai o ânion, tá? E os cátions, que seriam um Na+, por exemplo, alguma coisa desse tipo, né? Eles encostam na placa negativa, eles são atraídos para a placa negativa, que são, por isso a placa negativa é chamada de cátodo, tá? Beleza. Aí ele pede duas coisas. No item A, identifique o tipo de portadores de carga elétrica presente em cada situação. Quem é que está carregando ali, né? Quem são os portadores de carga? Então, ó, na situação 1, você tem elétrons. Na situação 2, você tem íons. Então, a corrente elétrica ela pode ser elétrica, literalmente falando, ou ela pode ser iônica, desde que os íons estejam em solução aquosa, os íons associados, né? Tá bom? Beleza? Percebe como tem muita relação com as coisas que a gente vê na química? Item B. Indique o sentido do movimento dos portadores de carga elétrica em cada situação. O sentido convencional da corrente elétrica, em cada caso, e o sentido do campo elétrico. Bom, as coisas são meio que constantes, né? Então, vamos lá. Vamos na situação 1. Situação 1. Movimento dos portadores de carga em cada situação. Elétrons migram para região de maior potencial. Região positiva. Vamos colocar região positiva, que já está subentendido que é de maior potencial. Tá? Elétrons migram. Tá. Sentido convencional. Corrente convencional.
do positivo para o negativo. Né? A corrente convencional do positivo para o negativo. Veio uma pergunta aqui, peraí. Que já vamos parar porque essa pergunta é importante. Veio a seguinte pergunta. Dan, só para confirmar, esses portadores, entre aspas, são quem gera a corrente? Não. Quem gera a corrente é a pilha. O que eles fazem? Eles são a corrente, nesse sentido mais literal. Eles são a própria corrente andando. Mas quem proporciona o movimento é a DDP. As cargas estão ali, paradas. Para que elas andem, eu tenho que ter DDP. Entendeu? Tá? Qualquer coisa me chama aqui de volta. Tá, beleza, fechou. Aí ele fez outra pergunta ainda, né? Ele perguntou também qual é o sentido do campo elétrico. Gente, o campo elétrico, ele vai sempre do positivo para o negativo, né? O campo elétrico, ele vai exatamente no sentido da corrente convencional. Para perceber. Tá? O campo elétrico, ele vai do positivo para o negativo. Assim como a corrente convencional. Tá? Agora, para o item 2, ele faz as 3 mesmas perguntas, né? Porque em cada caso. Então, aqui são íons que podem ser cátions ou ânions, positivos e negativos. Os íons positivos migram para o cátodo. O que é o cátodo? É o polo negativo ali da placa. Tá? E os ânions migram para o ânodo, que é a placa positiva do sistema. Tá? Beleza? O campo elétrico e a corrente é a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui eu posso colocar assim, válido também para 2. Você percebe que qual é a vamos refletir só uma coisinha antes da gente passar para frente, tá? Por que para a física é legal ter corrente convencional? Porque no final das contas você trata qualquer movimento de cargas do mesmo jeito. Você não precisa ficar se preocupando, porque a bem da verdade é que não é relevante, gente. Se o que está andando é um Coulomb positivo ou é um Coulomb negativo, isso não faz a mínima diferença. Porque se eu estou preocupado com a questão da energia, você pode deixar do mesmo jeito para os dois. Então, a corrente convencional, ela foi criada muito mais por uma questão de você tentar uniformizar o olhar da física do que qualquer outra situação, tá? Bom, tá aí a questão número 1. Tá aí a questão número 1. Podemos seguir? Podem printar aí, tá? Por favor. Dois. Definição de corrente elétrica aqui, tá? A secção transversal reta de um fio metálico é atravessada por uma corrente de 3 microampere. Então imagina lá um fio. Aí você tem uma secção transversal e ele mensura a corrente aqui. São 3 vezes 10 a menos 6 amperes. Tá certo?
Calcule a quantidade de carga que passa durante 15 minutos e determine o número de elétrons associados à carga. Então, para a gente lembrar do conceito de corrente. Então, a gente aprendeu que a corrente é o fluxo, né? Corrente é aquela ideia que... Pensar na corrente é pensar, fazendo uma analogia com alguma coisa mais material, né? Mais palpável, mais tangível. É a mangueira. É uma mangueira que solta água. Aquilo ali, aquele fluxo de água, seria as cargas, no caso, né? Seria a nossa corrente. Então, é o fluxo de carga por um intervalo de tempo. Portanto, a gente chega na ideia de que carga é igual a I vezes ΔT. Tá bom? Então, fica Q é igual. A corrente é 3 microampere vezes. Aí o tempo, eu vou deixar em segundo para sair no SI, né? Então, dá 9/10 ao quadrado. Então, a carga, ela fica 27, 3 vezes 9, 27, 10 a menos 4, é isso? Coulombs. Tá? Isso aqui seria o item A, na verdade, né? 3 vezes 9, 27, 10 a menos 4, acho que é isso. Tá? Aí no item B, determine o número de elétrons associados a essa carga. Então, tipo assim, se eu pudesse contar elétron por elétron aqui, quantos? Quantos? Bom, vamos lembrar que a carga de um elétron, que é elementar, é 1,6, 10 a menos 19 Coulomb. Quantos elétrons para uma carga Qzão de 2,7, ou 27, né, na verdade? 10 a menos 4. Né? Você vê que a carga 10 a menos 4, ela pode parecer pequena, porque a conta vai ficar assim, ó, 27, 10 a menos 4, sobre 1,6, 10 a 19, negativo. Você percebe que essa conta vai dar um número, gente, da ordem de 10 elevado a 20, desculpa, 10 elevado a 15, ó. Percebe? Então, vai ficar 27 dividido por 1,6, aproximadamente 17, dá 16,87. N igual a 16,875, 10 a 15 elétrons. 10 a 15 elétrons. Tá? Ô, gente, eu queria comentar uma coisa. Deem uma olhada nas contas. Qualquer coisa me interrompam, por favor. Mas eu queria comentar uma coisa que é o seguinte. Olha para a unidade de carga, né? Carga é igual a corrente vezes tempo. Tudo bem? Tá. Corrente é dada em ampere. E hora é dado em segundo. Pode ser dado em minuto, enfim, né? O tempo. Só que geralmente, quando a gente vai trabalhar no dia a dia, a hora, o tempo é mensurado em hora. Então, fiquem espertos com essa unidade, ó, ampere-hora. Ampere-hora. Ampere-hora é a unidade de carga. É tipo Coulomb, tá? Na verdade, o Coulomb é ampere-segundo. Beleza? Em baterias de celular, em bateriazinhas pequenininhas, eles costumam mensurar a carga que ela armazena em ampere-hora. Tá? Ah, não sei quantos ampere-hora. É a mesma coisa que o quilowatt-hora, né? Que é a unidade de energia. Tá? Tranquilo? Vamos passar para a questão 3, então? Seguindo. Keep walking.
Questão número 3. Um cabo de cobre tem 300 metros de comprimento e 4 milímetros de diâmetro. Considere π 3,14 e a resistividade é 1,7 10 a menos 9 ohm vezes metro. Bom, aí as duas primeiras perguntas, na verdade, são perguntas mais relacionadas à definição mesmo de resistividade, né? Calcule a resistência do cabo. Então, calcular a resistência de fios, a gente usa o modelo da lei de Ohm, né? Pela lei de Ohm, a gente descobre que, e foi experimental, né? Ele foi trabalhando com aqueles parâmetros no laboratório e chegando naquela lei da resistividade. Então, ele fala que a resistência, ela é dada por um valor, que é a resistividade, o ρ, vezes o comprimento, dividido pela área. Tá? Lembrando que como a gente está trabalhando com um fio, um cabo de cobre, eu vou calcular a área pela área do cilindro, pela área da secção transversal, que é uma circunferência. Né? Então fica R igual a ρ L sobre π vezes o raio ao quadrado. Tá? Pensando na área do cilindro, na área da circunferência. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Deixa eu fazer aqui um desenho. Aqui. É essa área que eu estou pegando, ó. Essa área aqui, ó, do fio, que é o πr ao quadrado. Tá? Agora é substituir e fazer a conta chata, né? Igual. Ρ, 1,7 10 a menos 9. 10 a menos 9. Eu vou colocar em metro, né? Tá, beleza. Vezes 300 metros, 310 ao quadrado, dividido pela área da secção transversal. 3,14 vezes. O diâmetro é 4 milímetros, então eu preciso do raio, que é metade do diâmetro. Então são 2 milímetros. Então é 2, 10 a menos 3, elevado ao quadrado. πr ao quadrado. Tá? Bom, dá para cancelar aqui, ó, o 1,7 com o 3,14 dá 2. Então vai ficar assim, ó, R igual a... Lá em cima vai ficar 3, 10 a menos 7. Tá? Que é o 10 a menos 9 com o 10 ao quadrado. Lá embaixo vai ficar... Tem um 2 elevado ao quadrado ali, dá 4, vezes aquele 2 amarelinho dá 8. E o 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 elevado a menos 6. Aqui. Beleza? R igual. 0,375. 375. Aí passo 10 a 6, menos 6 para cima, 10 a menos 1. Aqui. Tá? Beleza? Pode deixar assim, ou sei lá, coloca 3,75, 10 a menos 2. Né? Acho que fica um pouquinho menos feio. 3,75, 10 a menos 2 ohms. Tá? Esse era o item A. O item B, o item B, gente, ele não é... Eu só coloquei ele aqui porque estava no livro, mas a gente nem estuda isso muito no cursinho. Tá? Mas de toda forma, é um conceito que é possível, assim, é bem passível do cara poder cobrar. Ele pode explicar e pedir para você definir também. Bem coisa de Enem, né? Olha o que ele fala. Tem uma propriedade que a gente estuda na física, que no ensino médio a gente não estuda muito, que é a condutância. Tá? Eu também nunca estudei porque eu não fiz tipo física, né? Então não tenho física de formação. Condutância é o contrário da resistência.
Se você parar para pensar. A resistência é a propriedade que o resistor tem de evitar a passagem da corrente, de segurar a corrente, né? De diminuir o fluxo. A condutância é o quanto ele deixa passar. É meio que isso. Ele pede para calcular essa condutância, ele usa a letra G e dá a unidade dela, que é o Siemens. Então ele fala, calcule a condutância em Siemens. Aí olha o que ele fala. Lembre, como se a gente lembrasse, né? Tipo assim, ah, tá, eu lembro sim. Tá, ok, eu já sabia disso, eu só tô lembrando. Lembre que a condutância é o inverso da resistência elétrica. Ou seja, como é que eu calcularia a condutância? A condutância é o inverso da resistência. É isso que ele está falando. Então, eu vou calcular isso. G é igual a 1 sobre 3,75, 10 a menos 2. Pronto. Ficou menos feio, tá? Vai dar aproximado, né? Não sei se alguém chegou a fazer essa conta aí. Dá 26,7. Aproximado. Opa, 26,7. Ele usa a letra S, que é do Siemens, né? Então, eu vou escrever assim, ó. Pareceu um 5, né? Pareceu um 5. Bom, qualquer coisa que eu faça vai aparecer um 5. Agora vai aparecer, parece que tá 26,7 graus ao sul. Tipo aquelas cartas de navegação. Tá bom? Beleza. Trunks. Podem tirar print, galera. Per favore. Ah, tem o C ainda, né? Nem tira print ainda não, galera. Agora que eu tava lendo aqui, eu falei, opa, peraí. Temos um C. Temos um C. Determine a intensidade de corrente elétrica que atravessa o cabo quando os terminais são submetidos a uma DDP. É, os caras já iam avisar, que eu falei, como tá indo embora? Bom, intensidade da corrente quando os terminais foram submetidos a 10 volts. U igual a RI, né? Aí U igual a RI. U igual a R vezes o I. Então, 10 igual a R, que é aquele 3,75, 10 a menos 2, vezes o I. Olha lá, aqui. Deu... Ah, deu a mesma coisa aqui, peraí, deu uma coisa estranha. Dá 267 amperes, aproximadamente, uma baita de uma corrente. 267 amperes, aproximadamente. Tá? É uma resistência muito pequenininha, né? Você vê que a DDP, você fala assim, 10 volts. 10 volts. É por isso que, eu não sei se vocês já viram vários professores de física falando isso na escola, gente. O que mata não é a voltagem, é a corrente. É a corrente. Você vê, ó, você tem uma voltagem aí de 10 volts. 10 volts. Gente, 10 volts, tem vários aparelhos que a gente consegue comprar em casa de técnica de eletricidade que você consegue gerador de 10 volts. O problema é a tensão, é a resistência que está sendo usada. Você vê que um geradorzinho de 10 volts, ele pode te dar uma corrente de 260 amperes. Quem assistiu a aula teórica sabe
que uma corrente de 1 ampere já mata uma pessoa. Uma corrente de 1 ampere já mata uma pessoa. Então, o que mata, na verdade, é a intensidade de corrente. É a carga que está passando por você naquele intervalo de tempo. Tá? Beleza? Os danos estão associados a essa energia que flui pelo corpo, na forma de carga elétrica. Tá? Beleza? Agora sim, né? Agora a gente não abandonou a questão C. Agora vocês podem tirar o print de verdade, para a gente passar para a questão número 4. Questão número 4. Um cabo elétrico tem comprimento L, diâmetro D e resistência elétrica R. Então é assim, você tem assim um cabo, ele tem comprimento L, ele tem diâmetro D e a resistência dele é R. Então R é igual a ρ L sobre A. Certo? Tá aí. Aí ele fala assim, por meio de alguns processos técnicos, mudamos sua situação. O seu comprimento foi reduzido à metade. Então agora ele não é mais L, ele é L sobre 2. E o diâmetro dobrou. Então dobrou o diâmetro, ele fica mais grosso. O cabo. Ó. Então agora ele passa a ter um diâmetro L sobre 2. Desculpa, um comprimento, né? L sobre 2. E o diâmetro dobrou. Tá? Beleza. Ele pede duas coisas, na verdade. As duas coisas estão meio que atreladas, né? Na primeira ele tá perguntando, ele pede para você pensar sem fazer conta. E na B ele pede para fazer conta, tá? A gente vai meio que fazer as duas ao mesmo tempo. Ele fala assim, ó, sem fazer cálculos, elabore uma previsão do que vai acontecer com a resistência com a mudança. Tipo assim, a resistência vai aumentar ou diminuir? Gente, ele agiu em duas frentes, né? Ele primeiro diminuiu o comprimento do fio, ó. Ele diminuiu o comprimento do fio. Então, quer dizer, isso por si só já faz a resistência cair. E deixou o fio também mais grosso. Aumentou a área, porque ele está aumentando o diâmetro, né? Se ele aumenta o diâmetro, ele aumenta o raio. Se ele aumenta o raio, ele aumenta a área. É basicamente essa o raciocínio. Então, quer dizer, ele está fazendo duas coisas para a resistência cair. Então, a resistência vai sofrer uma diminuição, tá? A resposta do item A, resistência diminui. Tá? E com essa análise, a gente, com um pouco de calma, você consegue resolver de cabeça o item B, mas a gente vai fazer com conta. Tá? Ele quer a razão entre a nova resistência e a anterior. Então, esta resistência aqui, ó, eu vou chamar de R1. E a resistência amarelinha eu vou chamar de R2. Tá bom? Lembrando o seguinte, né? Só uma coisa. O raio da R1 eu vou dizer que é R. O raio é metade do diâmetro. Certo? Ó, é metade do diâmetro. E aqui eu vou chamar o outro raio aqui de 2R. Eu só não vou usar a palavra 2D, eu não vou usar D,
porque D é o diâmetro, né? Ficaria errado eu colocar na fórmula. Tá bom? Então, ele quer R2 sobre R1. Ele quer R2 sobre R1. Então, vamos lá. Quem é R2? Rho L2 sobre área. E aqui, Rho L1 área. Já pode cancelar os Rhos, né? O comprimento do fio 2 é metade do fio 1, não é? O amarelinho. Então, eu vou escrever assim, ó. 0,5 L e o comprimento do fio 1, eu vou escrever L. Pronto. Tá? Beleza. Agora vamos para a área. A área do fio 2 é π vezes o raio dele ao quadrado. Ó. O fio 2 é o grossinho lá, o de baixo, o amarelinho. Tá? Dividido. Agora a área do de baixo aqui, né? Do A1, que é π vezes a área dele é πr ao quadrado só. Tá aqui. Tá bom? Bom, você vai cancelar. Deixa eu só trocar de cor aqui para não dar uma zoada. Ó, eu vou cancelar o π com o π, tá bom? Eu cancelo o L com o L. E aqui tem um R quadrado que eu vou cancelar com esse R quadrado. Então vai ficar, na verdade, só a relação mesmo. Vai ficar assim, ó. 0,5 sobre 4. E aqui embaixo cancelou tudo, né? Pode colocar assim. 0,5 sobre 4. 0,5 sobre 4. Tá? Por uma questão até, assim, só para não ficar essa conta meio assim, a gente deixa o número inteiro, né? Para deixar os dois números inteiros, multiplica em cima e embaixo por 2, fica 1 sobre 8. 1 oitavo. Tá aí. Então, quer dizer, o que a gente acaba de descobrir, ó? Portanto, R2 sobre R1 é igual a 1 sobre 8. Sobre 8. Tá bom? Quer dizer, a resistência do 2 é 8 vezes menor que a do 1. Por conta dessas duas coisas que ele fez, né? Ele deixou o fio mais curtinho e aumentou a espessura dele. Aí a resistência ficou menor por essas duas situações. Tá bom? Beleza, pessoal? Belezitia? Podem tirar print para a gente seguir no próximo exercício. Bom, a questão número 5 é um tipo de questão que eu costumo dizer que assim, você nunca vai ver ela num vestibular, pelo menos desses tradicionais que vocês conhecem. Tá? É aquele tipo de questão prove, deduza. Faz muito, muito tempo que os vestibulares deixaram de cobrar esse tipo de raciocínio dos alunos. Antigamente você tinha questões onde o cara pedia para você deduzir uma coisa. Ah, qual a expressão? Hoje em dia ainda aparece um pouco na mecânica, uma outra questãozinha. Olha como é que ele brinca com as informações. Ele fala assim, ó. Um fio metálico tem área de secção transversal A, é percorrido por uma corrente contínua de intensidade I. Seja E a carga elementar, V a velocidade média dos elétrons que constituem a corrente e N é o número de elétrons livres por unidade de volume do condutor. Talvez essa expressão seja uma expressão que mereça a gente destacar. Ó. N é o número de elétrons livres, que são os elétrons que se movimentam, né? Por unidade de volume.
prove que I igual a NaVe. Então, vamos anotar as coisas aqui, ó. A é a área. Tá. I é a corrente. V é a velocidade do elétron. A velocidade. Que é o quanto ele anda por tempo, né? Você já vai imaginando a fórmula. É o quanto ele anda por tempo. Eu tenho que fazer aparecer velocidade na fórmula. Velocidade do elétron. Tá? Que mais que ele fala? Ah, então, esse N é o cara. Esse N. Esse N, segundo o que ele fala, é o número de elétrons por unidade de volume. Volume. Eu vou colocar volume para não confundir com V de velocidade, tá bom? Aí. E aí ele quer que eu consiga provar que a corrente é igual a N vezes a área, vezes a velocidade, vezes a carga do elétron. Tá? Que eu esqueci de anotar aqui, é a carguinha do elétron. Tá? Bom, então, esse tipo de questão é aquele tipo de questão que você vai pegar o que você sabe e vai tentar criar alguma coisa em cima disso. Então, o que a gente sabe sobre corrente? Corrente é igual a carga dividido pelo tempo, certo? Acho que seria interessante a gente fazer um desenho aqui para tentar imaginar a situação. Então, ó, você tem um fio. Tá aqui. E aí a única coisa que a gente tem do fio, na verdade, de medida é a área da secção transversal. É a área da secção transversal. Tá aí. Beleza? Bom, vamos supor que esse fio tenha um comprimento L. L. Tá? A chave do problema é perceber que eu preciso atribuir um comprimento ao fio. Então imagina que o elétron ele se desloque uma trajetória L dentro aqui do fio. Tá? A velocidade do elétron ela pode ser definida por L sobre tempo. Né? É a única forma que eu tenho de colocar velocidade na brincadeira é pensar desse jeito, L sobre tempo. Tá? E a gente ainda tem um outro problema, que eu tenho que inserir no raciocínio esse N aqui, ó, que é número de elétrons por volume. Tá? Mas esse a gente consegue inserir ali na corrente. Então veja, eu tenho que I igual a Q sobre ΔT, eu tenho que a velocidade do elétron é o quanto ele anda pelo tempo, então eu vou dizer o seguinte, ó, I, vou colocar aqui, ó, I igual. No lugar da carga, eu vou colocar o número de elétrons vezes a carga elementar, que é o Ezinho, tá? Dividido pelo tempo. Tá aqui. Tá? É um jogo de xadrez. É um monte de incógnitas, você tem que começar a encaixar uma incógnita dentro da outra. Então, o que eu fiz? Peguei a fórmula da corrente, simplesmente peguei a carga e abri, ó. Quiné, o famoso quiné. Número de elétrons vezes a carga elementar, dividido pelo tempo. Tá? Agora, olha o que eu vou fazer. Dá uma olhada nessa equação aqui, ó, galera. Tudo bem? Eu não posso dizer que o número de elétrons é N vezes volume? Eu vou substituir aqui, ó. Opa, volta devagar. Perdão, gente. Ó, I igual a... No lugar daquele N de elétrons, eu vou colocar Enão vezes o volume. Vezes a carga elementar. Dividido pelo tempo.
Então, essa era a primeira coisa que a gente tinha que perceber que é difícil. Tá? Agora nós temos dois problemas, que agora é um passo que eu acho mais difícil ainda. Eu tenho que olhar nessa fórmula, tem uma coisa que está me incomodando nela. Esse volume aí foi uma coisa que eu criei. Fui eu que coloquei volume. Ele não deu volume. Não tem que aparecer volume na conta. O que tem que aparecer ali é a velocidade. Então é aqui que está a sacada. Por quê? Tá vendo esse volume aqui, ó? A gente não está considerando que o fio é um cilindro? Como é que eu calculo o volume de um cilindro, galera? Eu vou pegar a área da base, que é A, e multiplicar pela altura do cilindro, que é o L. E aqui acontece a coisa mais louca na questão, cara. Que, assim, para quem gosta de exatas, né? Porque, tipo, que é uma coisa bem legal. Porque quando você descobre isso, é como se você montasse um quebra-cabeça. Tipo, você olha, você fala, pronto, montei. Por quê? Olha o que vai acontecer agora na conta, ó. Corrente é igual a N vezes. No lugar do volume, eu vou colocar A vezes o comprimento. Área da base vezes a altura. Tá? Vezes a carga do elétron. Tudo isso dividido pelo tempo. Pronto, ó. Agora acabou. Por quê? O que é L sobre ΔT para o elétron? O que é o L sobre o ΔT para o elétron? É a velocidade dele. Portanto, a gente consegue provar que I igual a N vezes A vezes a velocidade vezes E. Tá? Só fazer um comentário sobre uma coisa que talvez vocês não tenham, não sei se vocês conseguiram entender o significado real, né? Quando ele fala assim, número de elétron livre por volume. Tipo, tenta imaginar que isso aqui é um condutor. Ele tem um volume, não tem? Vamos imaginar que o volume dele seja, vai, 1 centímetro cúbico. A corrente elétrica ela se relaciona com o número de elétrons que ele tem por centímetro cúbico. É uma espécie de densidade de elétron no elemento. Alguns metais têm mais elétron por centímetro cúbico do que outros, que podem se movimentar. Isso vai depender do quê, Dan? De quantos elétrons eles têm naquela faixa onde eles podem conduzir. Vocês lembram daquela aula de ligação metálica que a gente falava de mar de elétron na química? Lembra que por que os metais têm um mar de elétron? Por causa das camadas de valências. Então, tem alguns metais que naquele mar de elétrons tem mais elétrons do que em outros. Então, o número de elétrons por centímetro cúbico acaba interferindo na coisa. Tá? Beleza? É uma questão super abstrata. Eu acho que ela é boa para quê? Para tentar melhorar um pouco o nosso conceito de física. Para fazer você entender um pouco mais da eletricidade mesmo, daquela coisa mais teórica. Tá bom? Podemos seguir, gente? Podemos passar para a próxima? Podem tirar print. Vamos lá. Tá aqui. Questão número 6. Essa questão, gente, ela é uma questão bem crica. Bem crica. Por que ela é bem crica? Porque ela parece fácil, mas se você nunca ouviu falar disso aqui, talvez você estranhe. Eu acho que já teve uma questão dessa no Enem, cara. Se não me engano, já teve uma questão dessa no Enem. Essa não é do Enem. Ele dá aqui 7 desenhos. 7 desenhos. E pergunta: onde a lâmpada acende? Onde a lâmpada não acende? E aí, assim, qual que é o problema? Quando você vai olhar para os desenhos, ele tem um certo nível de detalhamento que a gente talvez não esteja acostumado. Então, por exemplo, olha, o que está acontecendo? Ele está pegando uma pilha, que são várias pilhas, né? Ó, tá?
e está ligando de várias maneiras, está tentando ligar de várias maneiras. Tá? Então, por exemplo, ele pega aqui um fio daqui, conecta na pilha e põe aqui do lado da lâmpada com a pilha encostada aqui. Ele quer saber se isso aqui funciona. Depois ele quer saber se isso aqui, essa outra funciona. E assim por diante. Tá? Então, por incrível que pareça, essa questão ela se resolve um pouco no detalhe. Porque primeiro você tem que saber como é que funciona uma lâmpada. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente acaba não falando. Né? Primeiro, por que a gente acaba não falando? Primeiro porque assim, muitos de vocês provavelmente já nem têm mais essa lâmpada em casa. Essa é uma lâmpada que talvez vocês já não tenham mais, porque ela não se usa mesmo. Essa lâmpada mais antigona. Tá? As que a gente usa hoje, elas têm um outro sistema. Tá? A lâmpada de soquete, né, essa lâmpada de rosquear, tá? Ela tem um funcionamento basicamente assim. Eu vou ter uma imagem aqui que eu acho que ela funciona melhor. Peraí. Aqui, ó. Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Ó, o que funciona na lâmpada, na verdade? Isso aqui, ó. Isso aqui é a famosa lâmpada incandescente. Isso aqui é um resistor, tá, gente? Isso aqui é um resistor. Nota que esse resistor, ele está ligado em dois pontos. Um aqui, ó, e outro aqui. Tá? Cada um desses pontos do resistor está conectado a uma parte de um fio. Ó. Então, aqui vem uma aqui embaixo, ó, que está conectado diretamente à base metálica. Tem uma partezinha aqui embaixo, pretinha da lâmpada. Tá? E o outro fio, ele vem aqui, ó, na rosca. Então, na verdade, isso aqui tem que estar ligado num polo da bateria. Isso aqui tem que estar encostado em um polo da bateria. E esse outro fio tem que estar encostado no outro polo. Entende? Aqui vai estar, por exemplo, ó. Aqui você conecta o positivo e aqui o negativo. Senão a lâmpada não funciona. Tá? Uma outra coisa que é interessante, aí o que acontece, né, na lâmpada em si? Quando você liga a lâmpada, você submete ela a uma DDP. O que vai acontecer? Os elétrons, vamos pensar na corrente convencional, né? Os elétrons saem do polo positivo, entram aqui, passam por aqui. E é aqui que acontece o efeito Joule, ó. Os elétrons passam, quando passam por aqui, esquenta o filamento fica numa temperatura tão alta que ele emite luz. Temperatura de mais de 2000 graus Celsius aqui. Tanto é que o filamento é feito de tungstênio, que não é um metal qualquer, né? Outra coisa interessante, tá? Essa parte interna da lâmpada, ela precisa ter vácuo. Não pode ter ar aqui dentro, tá? Por que não pode ter ar aqui dentro? Se tiver ar aqui dentro e a corrente começar a passar, o tungstênio esquenta. O tungstênio é um metal. Na presença de oxigênio, numa temperatura elevada, ele reage. Então ele queima, explode aqui, estoura o filamento. Tá? Beleza? Uma outra coisa importante, em termos da bateria, né? Que isso é uma coisa que também é um detalhe que você fala, poxa, tem que saber isso. A bateria, a pilha, ela tem uma parte gordinha e uma parte aqui atrás, né? Deixa eu ver se eu tenho uma pilha aqui. Onde que está o controle do meu ar? Tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, rapidão. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aproximar sem zoar a imagem. Então, ó, a pilha, ela tem uma parte aqui, ó, que é a cabecinha dela, tá vendo, ó? Tá vendo? Para fora. Essa é a parte aqui, ó. Tá? Essa parte, ela tem que estar conectada aqui, ó, da lâmpada, ó. Com essa parte aqui, ó, por exemplo. Por exemplo, ou aqui, né? Ou aqui, ó. Você pode encostar essa parte aqui também aqui na bateria, ó. Desde que a outra parte venha aqui embaixo. Porque aí, ó, você tem a parte de cima, né, ó. Aqui, que é a parte cabeçudinha dela. E tem o bumbumzinho. Tá vendo? O bumbumzinho, você tá vendo que ele é uma placa metálica contínua.
Não sei se vocês conseguem enxergar que ele é uma placa metálica contínua aqui, ó. Tá vendo? Então, você pode encostar o fio em qualquer lugar aqui, ó, dessa placa contínua, tá? Que ele vai funcionar. Então, basicamente, tem que sair daqui um fio, ó, e alguma coisa ligada aqui, tá? Então, os desenhos, eles são super minuciosos, assim, cara. É um negócio meio que perturbador. Claro que tem uns, assim, que você fala, não, peraí, isso aqui tá meio bizarro, não tem sentido, tá? Bom, vamos lá. Acho melhor dar zoom, né? Vamos lá. Ó. Essa aqui é uma boa associação. Por quê? Você tem um fio saindo de um polo e conectado direto no soquete, da parte lateral. Então, tem uma parte da lâmpada que está abastecida com um polo, tá vendo? Ó? A outra parte está recebendo o outro polo. Ó. Então, a pilha está numa DDP. Né? A pilha não, a lâmpada está numa DDP. Então, por exemplo, se aqui for o polo positivo, faz de conta que aqui é o polo positivo. E eu estou falando de corrente convencional. Então, vai fazer isso aqui, ó. Passa pela lâmpada e vem. Né? É isso aqui. Sacaram? Beleza? Tranquilo? Então, essa é uma boa associação. Associação número 2. Vamos lá. A associação número 2 está meio esquisita. Por quê? Porque ele colocou o fio numa parte da pilha que não tem conexão elétrica. Ó. Opa. Perdão, esbarrei aqui na tecla. Ó. Aqui, gente, não tem conexão elétrica. Ele precisa ligar na parte gordinha da pilha. Ó. É isso que eu falo que é um detalhamento. Né? Não é uma coisa tão óbvia. Tá? Beleza? Então, essa daqui não funciona. E outra, ó, aqui tudo bem, ó, ele tá até conectado aqui, ó, no bumbumzinho da pilha, mas esta parte aqui não está recebendo potencial, ó. Não tem potencial aqui para fazer DDP, tá bom? Você veja que a 3, ela é igual a 1. A 3 é igual a 1. Ele só deslocou um pouquinho o fio para o lado, ó, em relação a 1. Se você olhar, compara a 1 com a 3, ó. Né? Na 1 ele colocou bem no meio, e na 3 ele colocou um pouco para o lado. Como ele fez isso nessa parte aqui, ó, olha na tela, por favor, de novo. Como ele fez isso nessa parte aqui, não tem problema ele deslocar um pouquinho para o lado. Então, ó, você tem um polo ligado nessa parte da pilha, vamos chamar de entrada, vai. Né? E aí você entende uma coisa muito legal que vai servir para bateria também. Por exemplo, ó, faz de conta que isso aqui, ó, é o polo negativo da pilha. Tá vendo? Então, se esse é o polo negativo, quando você conectar uma coisa aqui, essa coisa vai ter um polo negativo aqui dela. Você vai considerar que aqui é o polo negativo da lâmpada. Tá? Aqui, ó. Pum. Aqui. Tá? Ela vai receber tua corrente. Tá? E essa daqui está ligada no polo positivo. Então, a parte... Deixa eu dar o zoom de novo aqui, ó. Ó. A outra conexão elétrica da lâmpada está ligada no bumbumzinho, no umbiguinho da bateria. Então tá funcionando também. Para mim tá ok. A 4 bizarra, com a pilha, o cara me põe a lâmpada do lado da pilha. Aí já tá avacalhando, né? A 5 também bizarra, porque ele tá conectando no vidro, né? Como que você tá conectando no vidro? Não tem sentido isso, tá? Beleza? Aqui precisa tomar um cuidado na 6. A 6 ela é muito maldosinha. Tá? Por quê? Veja, ele está conectando um fio aqui, ó, direto ao polo negativo ou positivo, sei lá, da bateria, certo? Só que vocês estão percebendo que a outra conexão não está no outro polo. Ele colocou, na verdade, o mesmo fio nos dois polos.
Ele fez isso aqui. Tá vendo, ó? Gente, para ser bem honesto, você sabe o que ele fez aqui? Ele fez um curto-circuito. Ele fez um curto-circuito. Sabe por quê? Porque ele basicamente conectou um fio liso de um polo a outro, ó. Vamos considerar que esse fio seja um fio ideal. O fio ideal é aquele que não tem resistência. Você vê que ele pegou um dos polos da lâmpada e conectou ele no polo positivo da pilha, e o mesmo polo da lâmpada ele meteu no negativo. Então ele ligou a pilha nela mesma. O que vai acontecer aqui é o seguinte, né? Se a gente supor que é tudo ideal, que está funcionando tudo nas condições do vestibular, essa pilha vai descarregar. Porque ela tá funcionando para ela mesma. Não tem nada, na verdade, que ela está fazendo funcionar. Então, por isso aqui não tá funcionando. Tá? Agora, a 7, aí ok. Olha como a 7 faz diferença, né? Ele botou a lâmpada deitada também, tá vendo? Ó? Ele deitou a lâmpada na saída da pilha. Só que ele deitou o lado da lâmpada, que é uma das entradas dela, e a outra entrada da lâmpada ele conectou no outro polo. Então aqui ela vai funcionar. Ela vai funcionar, tá? Ela vai funcionar na 1, na 3 e na 7. Né? O que eu acho a maldade da questão? Essa situação do aluno, de repente, ter que saber que é um polo desse lado, que tem que estar conectado, e o outro polo desse. Tá? Então, a resposta é a D de doido. D de doido. Podem perguntar se vocês quiserem que eu refaça, recomente alguma situação. Tá? É legal guardar essa resolução, gente, porque esse assunto intriga. Ele é sempre que cai esse tipo de questão, dá umas bugadinhas. Tá? Se quiserem... Bom, aqui não tem nem que tirar print, né? Vamos lá para a próxima. Por que tem 2 6? Será que na folha de vocês está assim também, gente? Dá uma confirmada se é essa questão aí mesmo, para mim. Que agora eu já não sei. Bom, mesmo que não for, eu vou fazer, né? Não tem por que não fazer, né? Não vai fazer muita diferença se tá aí ou se não tá. Ai, ai. Só repetir o número, né? É, pode ser. Tá bom, beleza. É, acontece. Acontece. Bom, esse tipo de questão também é uma questão que antigamente caía bem mais, ultimamente está caindo com muito menos frequência. Materiais de revisão para Enem sempre aparece uma questãozinha dessa, mas confesso para vocês que não é mais a dos top 10. Ele fala sobre resistores. Tá? Antigamente, até hoje tem ainda, mas não se usa muito. Mas os resistores mais simples, resistorzinhos pequenininhos, eles são vendidos e o jeito que eles usam para representar o valor da resistência é um jeito bem especial, que o exercício vai falar sobre isso. Ele fala aqui, ó, nos resistores de carvão vêm impressas várias faixas coloridas que determinam o seu valor. Elas obedecem ao seguinte código: a primeira faixa colorida da esquerda representa o primeiro algarismo. A segunda faixa representa o segundo algarismo e a terceira faixa o terceiro, na coluna da potência de 10, pela qual está representado o número formado pelos dois algarismos anteriormente identificados. Existe ainda muitos resistores, uma faixa, que corresponde à tolerância. Dado o código ali. Então é assim, ó. Cor preta, cor marrom, 0 e 1. É meio que um código binário. Tá. Então, o que acontece? O cara tem um resistor aqui, peraí. Aqui, ó. Que tem uma indicação assim, ó. Marrom, preto, marrom. Marrom,
preto, marrom. Você vai ler sempre da esquerda para a direita, como se você estivesse lendo um número mesmo, né? Você lê um número. Tá. Aí o que que ele fala? O primeiro número, ó, voltando aqui. A primeira faixa representa o primeiro algarismo. A segunda faixa representa o segundo algarismo. E a terceira faixa é uma potência. É expoente da potência. Então é marrom. Então vamos lá. Marrom é o primeiro algarismo do valor da resistência. Preto. Aí esse número, ele está multiplicado por 10 elevado a alguma coisa. Aqui. Tá? Beleza? Então ficou marrom, preto. Aí esse terceiro número, no código, tá marrom. Aqui tá marrom. É o terceiro númerozinho. É esse, o número da direita. Então esse cara tá elevado à primeira. Então ficou, ó, marrom aqui, preto e o marrom aqui. Tá? Para os códigos ali. Então, isso em ohms seria o valor do resistor. Isso aqui é igual a resistência dele. Tá? Existe aí ele fala esse negócio da tolerância que a gente não, né? Aí ele deu o cara, ele está conectado numa bateria e botou lá um amperímetro no meio, um voltímetro e um amperímetro. Bom, basicamente está medindo tudo, né? Corrente. Lembra que eu falei na aula, gente? Para quem assistiu a aula já, o amperímetro ele é colocado num lugar do circuito em que aqui ele está medindo a corrente que passa total, né? Até porque não tem outro caminho. Mas ele é colocado em série, tá vendo? Então você quer medir a corrente? Bota o negócio em série. E o voltímetro está medindo a diferença de potencial, que é basicamente o que a bateria fornece. Né? Então você tem aqui um gerador, o gerador ele vai fornecer a DDP, e a DDP é medida pelo voltímetro. Tá bom? Tranquilo? Ele quer saber qual que seria o gráfico que ilustra o experimento que mostra o comportamento do resistor. Bom, você tem que montar um gráfico que te mostre um resistor de resistência 100 ohms. Ó, a resistência dele é 100 ohms. 100 ohms. Tá, só para lembrar uma coisa, gente, que eu coloquei a questão mais por causa disso também, é o seguinte. Lembra que num gráfico, lembra que a gente definiu, né, na aula de resistência, que a resistência elétrica é a tensão sobre a corrente, né? O que que o ohm observava? Ele pegava um resistor, conectava a uma fonte de tensão e media a corrente. E ele começou a criar uma relação entre a tensão e a corrente que o negócio percorria. E ele falou que aquilo era resistência. Acontece que os resistores ômicos, eles têm um comportamento especial. Qual é o comportamento previsto para um ômico? Para um ômico. É uma reta. É uma reta. Tá? Isso significa o quê? Que quando você aumenta a fonte de tensão, a corrente que passa ali aumenta na mesma proporção. O que significa que essa propriedade, esta propriedade aqui, ó, ela é constante. Isso é um resistor ômico. Então, se eu, por exemplo, você passa 20 volts, ó, você passa 20 volts de tensão, aí percorre lá 2 amperes. Ah, então a resistência é 10 ohms. Aí, se você dobrar a tensão, bota numa pilha que fornece 40 volts, vai passar 4 amperes. Entenderam? Isso é um comportamento ômico. Então, só o fato dele ter falado ômico, a gente já exclui esta e esta.
Agora, percebam uma questão que é legal de vocês guardarem, que é o seguinte. Percebe que essa reta, ela tem uma inclinação. Certo? Essa inclinação, ela tem uma tangente. E o valor dessa tangente é a resistência, que é U sobre I. Que é exatamente o cateto oposto sobre o adjacente, gente. Presta atenção aqui, ó. Olha para cá um pouquinho à direita, ó. Isso aqui não é U? Isso aqui, ó, não é I? Quando você divide U por I, você está calculando a inclinação da reta. A tangente desse ângulo. Tá bom? Então, você tem que pegar aí um gráfico cujo valor U por I dê 100. O valor U por I tem que dar 100. Eu acho que é o gráfico número D, né? É o gráfico da letra D, né? Número D. A pessoa já tá número D. Ó, eu acho que é esse aqui. Pega o U dele e divide por I. Tá vendo? Quando o U é 5 volts, aí a corrente elétrica vale 0,05 ampere. Então você tem ali 100 volts. 100 ohms, perdão. Tá bom? Beleza. A VUNESP gosta muito de questão assim. O Enem já confesso que não curte muito. Tá aí. Tranquilo, moçada? Podem tirar print para a gente passar para a próxima. Vamos lá. Bom, essa questão ela é fundamental. Ela é eu diria assim, ela é a questão mais. Peraí, só um pouquinho, gente. Tá caindo um monte de coisa aqui das minhas anotações. De coisa de prova. Essa questão é a questão mais importante para quem tem dificuldade com eletricidade. Sabe aquele tipo de coisa que, por exemplo, se você tem aquele problema, puta, eu não consigo esse negócio de circuito, porque ela é uma questão, ela não é difícil, mas ela é trabalhosa, ela vai te exigir de fazer conta. Então eu acho ela fundamental para quem quer estudar o negócio e quer aprender mesmo. Ele dá aqui um circuito formado por uma bateria, um gerador de corrente contínua, que fornece uma tensão de 148 volts. Só que ele alimenta 5 lâmpadas. Aqui ele representou as lâmpadazinhas como L1, L2, L3, L4, L5. Cada uma tem uma resistência diferente. Tá? E aí ele vai fazer perguntas. Perguntas. Para corrente e tal. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, aqui, eu não vou nem olhar as perguntas. A gente vai primeiro destrinchar o circuito. Nós vamos tentar aplicar tudo que a gente viu nas aulas teóricas, né? Aquela história das associações, da corrente dividindo, criar aquela imagem de corrente como se ela fosse uma cachoeira descendo, tá bom? Bom, então, aí porque ele vai pedir, ó, corrente total, que é a primeira coisa que você tem que achar, né? Isso é uma coisa que a gente aprende também quando você faz exercício de circuito, primeira coisa que você tem que dar um jeito de encontrar a corrente do circuito. Porque aí depois com a corrente você acha as outras coisas. Corrente em tal lugar, qual a DDP de tal sistema, de qual parte que está ligado, tá? Eu costumo brincar assim, gente. A corrente na eletricidade, ela tem no exercício de eletricidade, ela tem a mesma importância da aceleração no exercício de lei de Newton. Tipo, exercício de Newton, pode reparar, você não consegue fazer nenhum se você não tiver aceleração. Primeira coisa que você tem que dar de achar. Com a corrente é a mesma coisa. Tá? Geralmente, o que você vai encontrar no vestibular? Qual que é a vida real? Porque esse é um exercício que eu preparei como se fosse um roteiro. A pergunta que você vai encontrar no exercício do vestibular é o item C. Ele vai te dar um circuito desse aí e vai perguntar qual lâmpada brilha mais. Tá? Só que para chegar nisso tem todo um processo.
Então, basicamente, o que a gente vai fazer é construir esse raciocínio, tá? Eu diria que é meio que uma mini aula. É um exercício de mini aula. Tá? Primeiro, o que eu preciso identificar? A corrente elétrica. Então, a gente sabe lá na física que a corrente sai do polo positivo. Então, aqui eu tenho o polo positivo e aqui o polo negativo. Então, a corrente, ela faz isso aqui, ó. Ela vem por aqui. Ela vem na forma de uma corrente I. Tá. Aí, ela vai atingir o primeiro nó. Ela vai atingir o primeiro nó. Quando ela atingir o primeiro nó, ela vai se transformar numa corrente I1 e numa corrente I2. I2. Daí ela volta a se juntar, volta a virar I. Consegue perceber? Porque, veja, enquanto o I1 está passando por aqui, ó, tá na parte superior aqui, ó, da malha, aqui você tem o I2 vindo por baixo, tá? E aí aqui é o seguinte, ó, vocês já têm que bater o olho aqui e já perceber duas coisas. Primeira, que os resistores estão em paralelo, então eles têm a mesma DDP. Segunda, a corrente I1 tem que ser maior que I2. A corrente I1 tem que ser maior que 2. Por quê? Porque a resistência aqui em cima é menor, né? Veja, se o resistor aqui de cima é de 20 e o de baixo é 30, ele deixa passar mais corrente aqui, ó, porque eles estão com a mesma DDP. Tá? Quem for bom de conta, consegue achar até uma relação entre as correntes. Tá? Mas a gente vai fazer isso. Aí, quando chega nesse nó aqui, ó, as correntes voltam a se juntar e vira I. Então, veja, o resistor 3 é o que está passando maior corrente por ele, até agora. Porque ele é o cara que vai passar tudo. Por exemplo, se esse cara queimar, já era, para tudo de funcionar. Esse cara é o cara que não pode queimar. Tá bom? Beleza. Então a corrente passa por aqui e chega nesse nó. Quando ela chega neste nó, ela divide em I5 e I4, que são iguais. São iguais. As correntes I5 e I4 são iguais. Eu posso dizer que cada uma vale 0,5I. Concorda comigo? Cada uma vale 0,5I. Quanto menos incógnita você colocar no problema, melhor. Então, em vez de colocar I4 e I5, a gente levanta a mão para o céu, agradece a Deus, porque os resistores são iguais. Então, ó, eu vou colocar assim, ó, aqui, 0,5 e aqui também. E pronto. Tá aí. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer? Se eu quero achar resistência... Agora eu vou olhar para a questão. Se eu quero achar corrente, eu preciso achar o REC. Então, eu vou fazer o REC passo a passo, tá bom? É óbvio que eu não vou ficar fazendo passo a passo até o final, mas esses primeiros a gente vai fazendo devagarzinho para você pegar o jeito que eu penso, tá? E aí você, a partir do jeito que eu penso, você vai desenvolver o teu, tá? Você fala, ah, puta, isso aqui é melhor assim, eu faço assim melhor. Então, ó, como é que eu faço na minha cabeça? Primeiro eu vou fazer um REC, só que entre R1 e R2. Tá bom? Produto pela soma. Então é produto dividido pela soma. 50. Tá? 600 dividido por 50, então esse REC vai dar 12, é isso? 600 dividido por 50, acho que é isso. 12 ohms. Tá. Beleza? Então esse é o REC R1, R2. Tá. Agora eu vou fazer um REC, esse é bem rápido, R3 e R4.
Eles estão em paralelo, mas são iguais. Lembra? Você pega o valor de um deles e divide pela quantidade. São 2 resistores. Então dá 5 ohms. Tudo bem? Então agora você tem um circuito, veja, onde você tem um resistor de 12, que é o primeiro REC, em série com outro resistor, que era o que já estava lá, de 10, e com o terceiro, que era o REC também, que é o resistor de 5. Tá certo? Então, esse aqui é o REC 12. Esse aqui é o REC 34. E esse aqui é o REC do meio. Tá bom? O que é o ideal? Eu tô mostrando para vocês como é que é a conta, né? O ideal é que você faça isso de cabeça, tá? E não erre, né, também. Qual parte que você não entendeu? Do começo? Do começo. Então, você entendeu por que esses 2 resistores aqui estão em paralelo? Ó? Esses 2 aqui, ó. Esses 2 aqui estão em paralelo. Peraí, deixa eu abrir o chat aqui, senão eu não consigo te acompanhar. Tá, então. Então, esses 2 em paralelo, o que eu fiz? Eu calculei o REC deles. Qual que é o REC deles? É esse aqui, ó. Como é que eu fiz esse REC? Quando você tem 2 resistores em paralelo, tem a formulinha. É o produto dividido pela soma. Assim, ó. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei 20 vezes 30, produto, e dividi pela soma, 20 mais 30. Então, esses 2 resistores se comportam como se fosse um de 12, que é o REC deles. Então, ao invés de eu escrever esses 2, o que eu fiz? Eu escrevi um de 12, que é o resistor equivalente do 1 e do 2 juntos. Entendeu? É como se você estivesse trocando esses 2 resistores por um que tivesse o mesmo efeito deles. Tá? Isso é a primeira parte, que seria esses 2 aqui. Ó. Então, agora, onde você vê isso aqui, ó, eu vou fazer de um jeito que para a gente deixar bem organizadinho. Ó. Onde você vê isso aqui, é isso aqui, ó. Resistor de 12. Tá? Beleza? Ah, mas por que você está fazendo isso, Dan? Qual que é a vantagem de você fazer um resistor equivalente? Eu quero calcular a corrente total. Então é o seguinte, ó. Como eu quero calcular isso, não tem sentido eu ficar quebrando a corrente em vários pedaços. Eu simplifico o circuito ao máximo. Então, o que eu estou fazendo nessa etapa, na verdade? Eu estou simplificando o circuito. Eu estou pegando os resistores e tentando simplificar ao máximo. Aí, ó, você tem o de 10, que é... peraí, puta, eu acabei de cometer um gipso aqui. Aqui é 20, ó. Eu coloquei errado. Eu copiei errado, né? Aqui é 20. 20 ohms. Tá. Aí, eu vou pegar agora os azuis. Vamos pegar os azuizinhos. Ó. Essa outra parte, Isa. Este cara e este estão em paralelo. Certo? Quando os 2 resistores estão em paralelo, eles são iguais. O que eu faço? Eu pego o valor de um deles para fazer o REC e divido pela quantidade. Você pode fazer produto pela soma também, que nem eu fiz com o R1 e o R2. Produto pela soma, tá? O resultado dessa resistência equivalente deu 5. Então agora, onde você enxerga esses 2 azuis, é como se você tivesse um de 5 ohms, tá? Tudo bem?
Então, isso que eu estou fazendo aqui é deixando o circuito mais simples. Agora, eu posso simplificar mais, né? Ah, outra coisa importante, tá? Eu vou falando aqui, qualquer coisa vocês me interrompam de novo, tá? Qual a diferença de potencial que está alimentando esse negócio? 148 volts. Só que você percebe o seguinte agora, ó. A partir do momento que você calcula as RECs, isso aqui só se torna útil para achar a corrente total. Porque se o cara for pedir corrente nos pedacinhos, eu vou ter que voltar a olhar para o resistor, para os resistores. Então, não percam de vista que existem dois desenhos para analisar. Esse desenho da tua direita aqui, ó, ele vai fazer você achar a corrente total. O desenho mais detalhado, ele vai, por exemplo, fazer você achar a corrente aqui, ó. A corrente aqui, tá? Tudo bem? Eu vou continuar falando aqui, tá, gente? Enquanto vocês não me interromperem, eu vou falando, que nem uma matraca. Bom, então vamos lá. Vamos fazer URI. Para o sistema agora simplificado. U igual a REC vezes I total. U igual a REC vezes I total. Tá, beleza. Vamos que a gente vai fazer tantos, cara, que isso daí vai sendo entendido, tá? Vai decantando na cabeça. Porque também eu vou. Aí eu vou fazer vou fazer meu jabá, né? Eu não sou bobo nem nada. Eu tenho muita convicção de que vocês talvez nunca tenham tido aula de eletricidade desse jeito, com calma, devagar, onde a gente pode parar, fazer, né? Porque isso acaba dificultando a gente entender o processo, né? Bom, então fica assim, ó. 148 igual. Agora, aqui você tem tudo em série, não tem? Você tem o 5, o 20 e o 12, certo? Isso dá 37? 37 vezes I. É isso? Deixa eu ver. Dá 4. 4 amps. Confiram as contas aí, gente. O I deu 4 amperes. Tá bom? Beleza. Agora, olha que interessante. Vê como essa análise anterior, ela já te ajudou a destruir a questão já, praticamente. Então, a corrente cedida, 4 amperes, acabou o item A. Tá? Acabou o item A. Corrente cedida, 4 amperes. Item B. A corrente que alimenta a lâmpada de 30. Na verdade, eu vou achar a corrente da lâmpada 2 e da 3, da 1 ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque eu sei o seguinte, ó, já respondendo o item B. R1 está em paralelo com R2. Portanto, eles têm a mesma tensão. Certo? A tensão no resistor 1 é igual à tensão no resistor 2. Ô, gente, presta muita atenção numa coisa aqui, ó. Vocês concordam que o resistor 1 e 2, eles estão em paralelo aqui, não estão, ó? Se eu quiser achar essa tensão, olha o que eu vou fazer. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. A corrente que passa aqui no ramo amarelo, ó, a gente sabe que aqui dentro ela está dividida. Porque tem 2 resistores aqui, não tem? Mas eu sei que a corrente que passa aqui é 4 amperes. Então aqui, ó, passa 4 amperes. Aqui também passa 4 amperes. Aqui também passa 4 amperes. Né? Embora nos ramos em azul e amarelo, esses 4 amperes estão divididos, né? Ó, aqui, ó. Consegue enxergar isso? Olha para isso aqui, ó, em azul, e enxerga que aqui está passando 2 amperes por aqui, ó, e por aqui 2 amperes. Tá? Beleza?
Então, a vantagem de você fazer o REC é que você consegue algumas informações rápidas. E olha que interessante. Vem cá. Se você aplicar URI para cada pedaço do circuito, por exemplo, faz de cabeça. Quanto que dá URI aqui, ó, na parte azul? Vai dar 20 volts, não vai? 20 volts. Tá vendo? Se você fizer a URI ali. Se eu fizer a URI na parte branquinha, vai me dar 80 volts. 80 volts. Corrente passando ali em 20 amperes. Né? Tá bom? E se eu fizer URI na parte amarelinha, vai me dar 12 vezes 4, 48. Soma os U's, gente. 48, mais 80, mais 20. Olha lá o 148 aparecendo ali, ó. Então, cada pedaço do circuito está com uma DDP. Então, essa parte aqui, ó, ela está com 48 volts de DDP. Essa outra parte aqui, ó, ela está com 80 volts de DDP. E essa outra parte aqui, ela está com 20 volts de DDP. Tudo bem? Sacaram a ideia? Perguntas, gente, porque aí a gente já pode fazer o item B. Esse é o tipo de exercício que eu faria de novo, na hora de estudar. Pararia, tentaria fazer de novo, desenharia tudo separadinho, como que a corrente divide, como que ela junta, tá? Porque essa percepção ela vai dar um up enorme nesses exercícios de circuito, vocês vão perceber, tá? Item B, né, como a gente estava falando ainda. Qual que é a corrente elétrica que alimenta a lâmpada 2? Bom, como é que eu vou fazer com a lâmpada 2? Como agora eu já achei as tensões, eu podia fazer por contas, né? A gente pode fazer elas por conta. Porque eu sei o seguinte, ó. A tensão U1 é igual à tensão U2, que é igual a 48 volts. 48 volts. Então, se eu fizer URI, eu acho a corrente. Eu vou fazer para os dois, né? Vamos lembrar que corrente é U sobre R, né? É U sobre R. Beleza? Então, ó, vamos lá, vai. Corrente do resistor 1 vai ser U1 sobre R1. Corrente no resistor 1 é igual a 48 dividido pela resistência dele, que é 20. Aqui. Dá 2,4 amperes. Tá? Agora eu vou fazer para o I2. A gente já imagina quanto tem que dar o resultado, né? Ó, I2 é U2 sobre R2. Isso aqui vai dar I2 é igual a 48, que está em paralelo, só que dividido por 30. Certo? Deixa eu só confirmar que acho que é isso mesmo. Dá. É 30 mesmo, né? Dá 1,6. Pronto. Tá? Percebemos que a soma das correntes tem que dar 4, né? Então agora a gente já imagina os valorizinhos lá, entrando, saindo, né? Ó. Aqui, ó, vem 4 amperes. Imagina 4 amperes vindo aqui, ó. O que é 4 amperes, Dan? 4 coulombs por segundo. 4 coulombs por segundo, tá? Aí os 4 amperes chegam aqui, chegam nesse nó. Quando chega no nó, divide. Sobe aqui 2,4 e desce aqui 1,6. Aí junta, vira 4 de novo. Aí esses 4 passam aqui no 20. Pode perceber uma coisa, galera. A parte branca do circuito é a parte que gasta maior tensão. Por que é a parte que gasta maior tensão? Porque é o maior resistor
sendo percorrido pela mesma corrente. Porque como esses ramos estão em série, ó, obrigatoriamente eles têm que ser circulados pela mesma corrente. Só que esse resistor é muito grande, então ele vai torrar muita tensão, ó. Tá? Beleza. Tranquilo? Item C. Item C. A lâmpada que apresenta maior luminosidade é aquela que dissipa maior potência. Opa, apareceu a nossa querida potência. Mostre qual delas apresenta maior luminosidade. Então, gente, ele está relacionando a luminosidade com a potência da lâmpada. Beleza? Acontece que a potência da lâmpada é reflexo das condições que ela está funcionando. Tá? Uma coisa que é interessante da gente frisar, e isso vai ficar muito claro na próxima parte do assunto, né, na sequência, é que existe uma coisa chamada potência nominal do aparelho. A potência nominal do aparelho é a potência na condição em que ele foi fabricado. Só que quando ele é fabricado, ele é colocado numa certa tensão, né? Então, se você colocar um aparelho numa situação em que ele foi diferentemente fabricado para funcionar, ele até pode funcionar, mas ele não vai funcionar com a mesma potência. Ele pode funcionar como uma potência inferior ou superior, e isso é problema, né? Porque aí, funcionando com uma potência superior, ele corre risco de se danificar, né? Bom, enfim. Como é que a gente define, então, qual lâmpada brilha mais? Olha, acho que a gente tem 3 fórmulas para escolher, né? Pela análise do exercício, eu acho que seria interessante a gente analisar a potência da lâmpada por essa fórmula aqui, ó. RI². Eu acho que ela é a mais rápida. Porque, veja, a potência é RI² para resistores de maneira geral. A potência de um resistor vai depender, então, do valor da resistência dele e da corrente que passa por ele. Gente, para pensar um pouquinho. Qual resistor é percorrido pela maior corrente? O resistor R3, a lâmpada que está no meio, aquela de 20 ohms, é o percorrido pela maior corrente. E já percebe que na conta, a corrente está elevada ao quadrado, né? Na conta da potência. Então, se a corrente é maior e está elevada ao quadrado, você já fala, opa, provavelmente esse cara está gastando mais potência. Para piorar a situação, gente, ele tem uma resistência que não é não é a maior resistência, mas ela é uma resistência de 20 ohms, né? Você tem aqui um resistor de 20 ohms sendo percorrido por uma corrente de 4 amperes. Qual seria um outro resistor que poderia, vamos dizer assim, combater ele, vai? Pensa no, por exemplo, pega o resistor aí de 30 ohms. Se você pegar o resistor de 30 ohms, o coitado do resistor de 30 ohms, ele está sendo percorrido pela corrente de 1,6, que é a corrente aqui de baixo, ó. Essa aqui, ó, galera. É a corrente que passa lá embaixo. Tá vendo? Os resistores de 10, eles estão com o mesmo problema, porque, ó, o resistor de 10, ele está percorrido. Primeiro que ele é um resistor super pequenininho, né, em relação aos outros. É metade de um, é um terço do outro. E ele está percorrido por uma corrente de 2. Tá? Então, percebam que nessas contas, quem acaba levando vantagem é o resistor 3. Tá? Mostre qual delas apresenta a maior luminosidade. É o R3. Tá? Beleza? Perguntas, gente. Opa, perdão. Aqui. Tranquilo? Podem tirar print. Não, já voltou.
Foi sem querer, eu apertei sem querer aqui. Pode mandar bala aqui que você não entendeu. Barará, barará, barará. A maior corrente é o R1? Não, não, não. O resistor 1 aqui, ó, ele está com corrente de 2,4. Ele pode ter maior corrente comparado com esse aqui, ó, com o 2. Mas esse aqui passa a corrente total, ó. Aqui está passando quantos amperes, ó? Aqui está passando 4 amperes. Aqui, ó, você tem que pensar o seguinte. Sai 4 amperes daqui, vira 4 amperes, 4 amperes, 4 amperes. Quando chega aqui, passa 2,4 aqui em cima e passa 1,6 aqui, tá? Agora, quando pega esse 2,4 aqui de cima e esse 1,6, junta e volta a ficar 4. Você pode até pensar, você pode até querer fazer essa conta aqui, ó. Tá? É porque acho que você deve estar estranhando porque eu não fiz ela. Ó, 20 vezes 2,4. Ó, que seria o resistor ali de cima. Tá vendo? Tá. Agora, o outro cara, ele tá passando com 4, né? Ah, tá, entendeu. Tá, beleza. Sacou? Ó, eu coloquei a conta aqui, porque talvez o que possa ter gerado a tua dúvida tenha sido isso. Tenha sido isso. Tá bom? Tranquilos? Vou passar então aqui pro outro, tá? Beleza, beleza, fechou. Aqui. Pronto. Esse aqui, a tendência dele é ser mais tranquilo. Diante do que a gente fez agora, né? A gente pegou um exercício, destrinchou ele, era um exercício com circuito mais complicadinho, tá? Aqui ele fala, ó, as instalações elétricas das nossas casas são projetadas de forma que os aparelhos sejam sempre conectados em paralelo. Outra maneira, dessa maneira, cada aparelho opera de forma independente. A figura mostra 3 resistores em paralelo. Ele quer os valores das resistências, das correntes, gente. Bem simplesinho. Bem simplesinho. Tá? Até pra gente ir encerrando já, viu? Já vou me encerrando. Isso aqui vai chamando o Uber aí, tá? Põe, põe como a gente está num um dia excepcionalmente frio hoje, né? Hoje é dia 28 de junho. Nós estamos aqui com quantos graus? 13 graus. Põe a água do miojo no fogo, que a aula está acabando. Ele pede as correntes, tá? Gente, olha o nó aqui, ó. Olha o nó. Olha o nó. Põe a água do miojo aí já. Hoje eu vou fazer macarrão com molho branco. Já comprei um macarrãozinho fresco, uma massa fresca. Hoje vai ter. Sopa também é bom. Hoje eu vou de macarrão. Fazer um molítio aqui. Delicious, né? Então, ó, aqui eu tenho a mesma a bateria ou o gerador, o que quer que seja, está fornecendo 18 volts para os 3. Então, ó, imediatamente você faz URI, aqui, ó, URI, aqui você faz URI, aqui você faz URI, tá vendo? Para os 3, tá? Não vem não, vem não, só tem para eu aqui. Comprei só um pacote, eu como um pacote brincando. Tô brincando, pode colar sim, mas avisa antes. Pode colar. Pode colar que você vai ser bem recebido aqui. Então, ó, vamos lá, vai. Fazendo aqui pra gente chamar o Uber, que o Uber já tá lá na porta. Ó, U1 igual a U2, que é igual a U3, que é igual a 18. Então, 18 é igual a R1 vezes I1. Então, eu tenho que I1 é igual a 6 amperes. 18 igual
E aí, se você já é bom de proporção, você já consegue meio que matar a questão bem rapidamente. Porque, ó, é que nesses casos, eles procuram colocar valores de resistores que te auxiliem na percepção rápida da coisa. Veja, o resistor 3, ele foi percorrido por uma corrente de 6 amperes. Essa corrente, ela é a maior de todas, porque ele é o resistor de menor resistência. Todos estão ligados na mesma DDP. Então, ele vai deixar passar mais corrente. Então, a corrente aqui, 6 amperes, ó. 6 amperes. Gente, por uma questão de proporção, se o resistor de cima, o do lado dele, né, é o dobro, 6 amperes, ou desculpa, 6 ohms, ele tem que deixar passar metade da corrente. Então, a corrente aqui tem que ser 3 amperes. Tá? Você vai treinando a cabeça, que isso vai fazendo você ficar mais rápido nas resoluções. Tá? E aí, compara o 1 com o 3. Né? Compara aqui, ó, o resistor da esquerda, que tinha 3 ohms de resistência, né? O resistor daqui, ele é 3 vezes mais resistente. Então, ele deixa passar uma corrente 3 vezes menor. 3 vezes menor. Então, ele vai deixar passar 2 amperes. Tá bom? É claro que não é sempre que dá para fazer isso. Tá? Ficamos com a BA, né? A primeira corrente é 6, a outra é 3. Não, que A, gente? É 6, 3 e 2. É B de bola. Desculpa. B de bola. Qual que é o macete para fazer esse tipo de questão? Pega o menor deles, escolhe o menor, olha pelo menor. Porque quando você pega o menor resistor, você está pegando a maior corrente. Dali para frente é só ir dividindo ela. Entenderam? Claro que a gente tem que contar com a sorte de que os valores das resistências proporcionem esse tipo de raciocínio rápido. Tá bom? Deu para entender, gente? Eu vou deixar a conta aqui, só para caso vocês não tenham pego, ó. 18 igual a 6 e 2. Então, o I2 tem que ser 3 amperes. E a terceira conta, que seria 18, igual a 9 I2. Portanto, I2 não, I3. Desculpa. I3. Portanto, I3 igual a 2. Certo? Tudo bem, moçada? Fechamos? Perguntas, mais alguma aí, galera? Pode mandar perguntas, senão a gente pode ir descendo lá para pegar o Uber. Já. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.